Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá então. Uma aulazinha assíncrona, tranquila, rápida, mas de um assunto muito importante que é orientação espacial. Tá? Somar dos pontos cardeais, a famosa rosa dos ventos, tá bom? Digo que é muito importante por quê? Porque nunca anda sozinho. Tá? É um assunto que não anda sozinho. Quando tu for falar de cartografia, a orientação ela vai entrar em vários aspectos da cartografia. Por exemplo, vamos falar de coordenadas geográficas, precisa da orientação, tá? Para você fazer a indicação. Vamos falar de traçar alguma rota, ver alguma direção, precisa da orientação. Sem falar dos instrumentos que a gente usa tanto no dia a dia quanto outros que eram mais comuns no passado, né? No passado, para você fazer a navegação com um mapa de papel e uma bússola, isso era muito mais comum. Hoje em dia, com o celular, a gente tem aí vários aplicativos do estilo Waze, Google Maps e outros que nos dão as direções, mas tudo isso baseado na orientação espacial, tá bom? Então vamos ver rapidinho isso daí, como funciona e como aparece nas questões nas nossas provas. Vamos lá. Bom, tá aí o nosso site, abre aí /Geografia Fácil com os materiais de aula e o canal do YouTube Minuto Geográfico. Eu sou o professor Felipe, tá certo? Vamos embora então. Pessoal, aqui temos alguns exemplos, né, de como a orientação pode ser realizada. A orientação ela sempre foi importante, então lá nos primórdios da humanidade era muito importante tu saber onde ficava a água doce, onde ficava aquele bicho que podia comer você, ou onde ficava a comida, onde ficava o teu inimigo, qual era o melhor lugar para tu montar a tua barraca, a tua vila, o teu assentamento, enfim. Então a localização sempre foi muito importante e a orientação no espaço sempre andou junto com ela. Temos aqui alguns exemplos de instrumentos usados para isso, né? Temos aqui um instrumento antigo, mais ou menos um funcionamento de uma bússola, né? Um instrumento oriental. Temos aqui os mais modernos, né? Celular, satélites representando o GPS. Não esquecendo que os satélites, mesmo sendo tecnologia atual, se baseiam aqui, ó, nas estrelas. As constelações sempre foram muito usadas para orientações e navegação. Tá? E temos dois exemplos de bússola. Uma bússola mais usada aqui em aviões, bem, que ela é mais livre, e outra bússola do estilo mais comum aí, usada para fazer navegação em mapas. Vamos entender um pouquinho para que serve todos esses instrumentos e como a orientação funciona. Vamos lá. Bom, primeira coisa, o mais famoso aqui, sempre que a gente fala de orientação, já vem na cabeça. Ai, professora, norte, sul, leste, oeste, um monte de ponto. Né? Então temos aí a famosa rosa dos ventos. Ela é composta por 4 pontos principais, os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Tudo bem? O norte é representado pela letra N, o sul pela letra S, o leste e o oeste, pessoal, apesar de em português leste é com L, né? Ainda bem, e oeste é com O. Se convenciona usar no lugar do L o E, no lugar do O W, tá? Internacionalmente, então a gente pensando no inglês, leste em inglês é east e oeste em inglês é west, então usa-se o E do east e o W do west. Aí você tem uma orientação com os 4 pontos cardeais principais que todo mundo consegue entender. Mas nada impede que você possa achar em português também o L representando o leste e o O representando o oeste, tá bom? Junto dos pontos cardeais temos os pontos colaterais, bem? São também comuns para a gente aqui no Brasil, principalmente porque algumas regiões do Brasil levam seus nomes. Então, quais são os colaterais? Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste, tá? Eles são os pontos intermediários entre os pontos cardeais principais. Então, entre o norte e o leste, bem no meio tu tem o Nordeste. Entre o sul e o leste, bem no meio tu tem o Sudeste. O sul e o oeste, bem no meio tu tem o sul do oeste. E o norte e o oeste, bem no meio tu tem o noroeste. E existem ainda os pontos subcolaterais, tá? Que são os intermediários entre os principais e os colaterais. Por exemplo, entre o norte e o nordeste, nós temos o ponto representado pela sigla NNE, que seria Nor-Nordeste. Tá? O que é mais comum aparecer?
mais comum, claro, são os cardeais, os principais, e os colaterais. Os subcolaterais são muito pouco usados, mas é interessante você saber que eles existem e aonde eles estão posicionados, tá certo? Bom, eles funcionam juntamente com as coordenadas para você conseguir indicar qualquer ponto em um mapa e também funcionam para indicar qual que é o norte de um mapa, né? Para você poder orientar o mapa na direção correta. Cabe uma observação que está sendo feita aqui na lateral, pessoal. O norte da Rosa dos Ventos ele vai apontar para o norte geográfico, diferente do norte da bússola, que aponta para o norte, quer dizer, que aponta para o polo magnético da Terra, tá bom? Qual que é a diferença? A diferença é que o polo norte geográfico ele é a cabeça do planeta, onde passa o eixo de rotação, o planeta roda, e onde esse eixo passa na parte norte, você tem o polo norte do planeta, geográfico, onde ele passa na parte sul, tu tem o polo sul geográfico do planeta. Porém, o polo norte magnético e o sul magnético, eles são diferentes, eles não batem no mesmo local do norte e do sul geográficos, tá? Existe um deslocamento, esse deslocamento ele é constantemente atualizado porque a todo momento os polos magnéticos estão mudando de posição, tá bom? Isso ocorre porque o magnetismo do planeta ele é resultado de movimentos internos lá das camadas mais profundas, então do nosso núcleo interno e núcleo externo do planeta. Essa movimentação e o contato entre essas camadas cria o campo magnético terrestre, tá? A partir de interações entre as duas camadas de atrito, de eletricidade, isso cria o campo magnético. Esse campo magnético não é fixo, então ele vai mudando de lugar aos poucos. Então, volta e meia, os mapas têm que ser atualizados. Tá? Fala, ai, professor, então a bússola está errada. Não, pessoal. A bússola aponta para o norte magnético. Tem uma diferença para o norte geográfico, mas nos mapas, vocês reparem isso, toda vez que tem lá uma setinha de norte geográfico, tem lá a setinha indicando o norte no mapa. Tem uma outra setinha para o lado, assim, ó, com outro norte, tem o ângulo sendo indicado. Aqui para São Paulo, por exemplo, é aproximadamente um pouco mais de 20 graus de diferença. Se você sair de São Paulo indo em direção ao norte geográfico e sair de São Paulo indo em direção ao norte magnético, dependendo da distância que tu andar, isso pode ser importante. Então, navegações de longa distância é muito importante prestar atenção nessa declinação que se chama, tá? Que é a diferença entre os dois nortes. Na navegação a curta distância, eu vou sair daqui para casa da tua avó comer aquela comida boa em uma cidade próxima, isso não vai interferir, tá bom? O que importa aqui? Pontos cardeais, pontos colaterais, tá? E saber que existem os subcolaterais. Caso você queira ler um pouquinho mais sobre a diferença de norte geográfico e norte magnético, deixei um link aí no slide da revista FAPESP, tá? Revista Pesquisa FAPESP, então uma ótima fonte, falando um pouco mais sobre esse assunto. É um texto curtinho, vale a pena a leitura, tá certo? Vamos continuar. Pessoal, atenção aqui, olha que bonitinho esse sol passando, né? Atenção aqui que existem outros nomes sinônimos para os pontos cardeais, tá? Que são bastante usados. Vamos começar aqui com o norte. Pessoal, o norte ele pode aparecer também como boreal ou setentrional. É a mesma coisa, tá? Quando a gente fala aurora boreal, aquelas luzes no céu, o que quer dizer? Aurora do norte. Tá? Também existe a aurora austral, mas não são tão famosas quanto as suas irmãs do norte, tá certo? Então, boreal significa norte, setentrional também significa norte, tá? Dica idiota para decorar, norte está em cima, né? Então pensa, a sua cabeça está em cima do seu corpo. Lá em cima tu tem a boca, o B de boreal e o S de sorriso, setentrional, tá bom? A dica parece bem idiota e parece inútil, mas ela é boa quando você vai cair na confusão entre norte e sul, boreal e austral, setentrional e meridional, tá? Meridional e austral são sul, boreal e setentrional são norte. Então, para não ter a confusão, lembra, boreal, B de boca, setentrional, S de sorriso. Os dois estão na sua cabeça, então são norte, tá bom?
Sul, austral, Austrália, aquele país grandão do canguru que está para o sul do planeta. Austral, Austrália, é por isso que a Austrália chama Austrália, né? Porque ela está no hemisfério austral, hemisfério sul. E meridional também é sul. Lembra do M de meia? Olha que meia bonita. Um monte de ET aqui, olha que maravilha, né? É o próximo acontecimento de 2020, tá bom? Então, meridional, lembra de meia, está lá embaixo no seu pé, pelo menos deveria estar, sul, tá bom? Mesma coisa acontece para leste e oeste. O leste também é conhecido como oriental ou nascente, tá? É mais fácil. Oriental, lembra das pessoas que moram lá no leste da Ásia, tá? Os olhinhos puxados, japoneses, chineses, coreanos e várias outras etnias, tá bom? Eles são conhecidos por orientais aqui no Brasil. Então lembra lá, o leste, que é o lado do mapa direito, também você pode lembrar que é onde está o litoral do Brasil. O litoral do Brasil está no leste, o litoral com o Oceano Atlântico. Então L de litoral, L de leste. E oriental, então, também é leste. E nascente também é leste. Por quê? Porque o Sol nasce aproximadamente no leste, tá bom? O Sol não nasce exatamente no leste todos os dias. Depende do ponto que você está no planeta, pelo menos uma vez no ano ele vai nascer no leste. Dependendo do ponto que você está, ele nunca nasce no leste, tá? Mas ele nasce aproximadamente no leste. E ele se põe aproximadamente no oeste. E o oeste pode também ser chamado de ocidental ou de poente, que é onde temos o sol poente. A dica idiota que eu te dou também é aquela de leste é o lado do litoral, direito do mapa do Brasil, e oeste é o O de outro lado. Tá? Também é o O de, oh meu Deus, aquele O amoroso, né? Você bota a mão assim no coração, e quando você bota a mão no coração, o coração é para estar do lado esquerdo. Então o lado esquerdo é o oeste, tá bom? Se teu coração estiver do lado direito, pode acontecer, é raro, você desconsidera essa dica, tá certo? Vamos lá então. Primeira questãozinha rápida aqui, Ministério Público Estadual de Goiás. É uma questão simples, só falando sobre os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Pessoal, não vou resolver com vocês aqui, não vou comentar ela agora. Ela está aqui nos slides que vocês podem baixar lá. Não esquece, mudei de ideia, vou comentar assim. Tá? Vamos lá. Sobre a rosa dos ventos e os pontos cardeais e colaterais, julgue verdadeiras ou falsas as proposições. É o tipo de questão que nunca vai aparecer no Enem. Tá? Os pontos colaterais são nor-nordeste, nor-noroeste, sul-sudeste, sul-sudoeste, leste-nordeste, leste-sudeste, oeste-sudeste e oeste-sudoeste. Não, esses são os pontos subcolaterais. Tá? Os colaterais são nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. A número 1 está errada. Número 2. Os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. Legal, tá certa. Número 3. Nordeste e Sudeste não são pontos colaterais. Está errada, são sim. Número 4. Noroeste e Sudoeste são pontos colaterais, está certo. Então nós temos aqui a 1 falsa, 2 verdadeira, 3 falsa, 4 verdadeira. Vamos lá. Mais uma questãozinha aqui de Rosa dos Ventos. Isso aqui, uma questão vinda lá do Sesc Pernambuco, se não me engano, era uma seleção para professor. Tá? Em um dos objetivos do ensino de geografia é saber interpretar informações em linguagem cartográfica, observando a necessidade de indicações e direções. Com certeza, isso é não só para geografia. Para muitas outras ciências, as direções e as indicações no espaço são muito importantes. História, por exemplo. Né? Para tanto, o trabalho em sala de aula com a figura apresentada abaixo, no caso uma rosa dos ventos, deve considerar, dentre outros fatores, o quê? Vamos lá. Número 1. A direção norte corresponde ao setentrião boreal ou ártico, certo, né? Lembra lá que setentrião, na verdade, é o setentrional, S de sorriso, boreal, boca, e ártico também pode ser, tá bom, pessoal? A região do Ártico é a região do norte do planeta, ali do Polo Norte, onde você tem constantemente um clima muito, muito frio. Tá? Então a região do Ártico está ao norte e a região antártica está ao sul, certo? Número 1, correta. Número 2. O sul é também conhecido como meridional, de meia, e austral, de Austrália. Correto. Número 3. Na Rosa dos Ventos, a direção este também significa leste. Correto. Lembra que o east do inglês, né, pode vir com esse E na frente. Então não tem problema. Você pode achar leste, este, tranquilo.
Número 4. O oeste corresponde à localização ocidental. Legal. Lembra? Oeste, coração ocidental. Porque o leste, que é o oriental lá da população asiática, tá bom? O leste asiático. Número 5. O leste corresponde à posição oriental, correto também. Então temos todas as afirmativas corretas. Maravilha. Pessoal, as estrelas também são usadas para orientação. Não se esqueça, o Sol é uma estrela, tá bom? Então, aqui nesse slide temos 2 exemplos de uso para isso. Aqui do lado esquerdo, o uso do Cruzeiro do Sul. Como é que tu faz para usar o Cruzeiro do Sul para navegação? Primeiro, tu identifica o Cruzeiro do Sul no céu. Já vou mostrar como tu faz isso. Identificou o Cruzeiro do Sul? Bota o dedãozão em cima nele. Meu dedão é grande, né? Mas se o seu dedão for menor, não tem problema. Bota o seu dedão no sul, no Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul parece uma cruz, tá? Então ele tem um eixo maior e um eixo menor que você consegue formar com as estrelas da constelação, consegue formar essa cruz. Então, nesse eixo maior, você bota o seu dedão no eixo maior. E aí imagina, puxa uma linha do seu dedão vindo assim até o final da sua mão, mais ou menos. Aonde essa linha cair, tá? Aonde essa linha cair, no seu horizonte, lá é o sul. E aí para trás de ti vai ser o norte, tá? Para um lado é o leste, para o outro lado é o oeste, tá bom? Então tu consegue te localizar assim à noite sem ter nenhum instrumento. Vai ser exato? Não, porque cada dedão tem um tamanho diferente, mas pelo menos tu vai ter uma posição muito próxima ao sul, tá? E aí tu pode indicar o norte, o leste, o oeste e todos os outros pontos a partir disso, tá bom? Usando o Sol também é uma estrela. Como eu falei para vocês já, o Sol nasce aproximadamente no leste, se põe aproximadamente no oeste, tá bom? Tem até aqui uma figurinha exemplificando, ó, caminho do Sol no máximo do verão, solstício de verão. Aquela coisa que passa na TV, né? Começou o verão, vamos para a praia. Então, dia 22 de dezembro, né? Aquele, começou do verão. Não é que começou o verão, ali é o máximo do verão, chamado solstício de verão. Nesse ponto do ano, dia 22 de dezembro aproximadamente, é o solstício de verão por hemisfério sul. Isso quer dizer que o Sol está passando praticamente sobre, né, em cima do Trópico de Capricórnio. Então, se o Sol está passando exatamente em cima de você, aí sim, ele nasce no leste e se põe no oeste. Mas se ele está um pouquinho inclinado no horizonte, ele vai nascer aproximadamente no leste e aproximadamente no oeste. Como durante um ano todo o Sol tem um movimento aparente, né? Não é o Sol que está se movimentando em relação à Terra, é a Terra que se movimenta em relação ao Sol. Enfim, os dois se movimentam na verdade, né? Mas a Terra faz esse movimento de translação em torno do Sol e parece para a gente que o Sol que está se mexendo, tá bom? Então, o Sol ele vai ter um caminho aparente durante o ano. Ele vai andar entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Ele faz como se fosse uma senoide, né? Um caminho entre um trópico e outro durante o ano. Ele passa no Trópico de Capricórnio, no nosso verão, passa no Equador quando é outono ou primavera, chega no Trópico de Câncer no hemisfério norte, aí é verão para eles e inverno para nós, e ele desce de novo até o Equador, sendo de novo ou outono ou primavera. Então, dependendo da época do ano, o Sol nasce um pouco mais afastado do leste ou um pouco mais afastado do oeste, ele se põe. Pessoal, não tem problema. Se tu precisar usar o Sol um dia para se localizar, é que tu está enrascado com certeza, né? Para não ter nenhum instrumento. Então ele é um bom instrumento natural. Ele vai nascer próximo do leste e se pôr próximo do oeste, ainda mais aqui no Brasil, ainda mais aqui na nossa região próxima do Trópico de Capricórnio. Se for no verão, então, quanto mais próximo do verão tu estiver fazendo isso, mais exato vai ser a indicação, tá bom? Para nós aqui próximo do Trópico de Capricórnio. Para alguém que mora no Equador, quanto mais próximo do outono ou da primavera, melhor vai ser a indicação, tá certo? Nós que estamos no Trópico de Capricórnio, quando for inverno, vai ser quando o Sol vai estar mais longe da gente. Ele vai nascer mais inclinado. Então vai ser quando a indicação de leste e oeste vai estar um pouquinho prejudicada, mas nada que vá ser um grande diferencial caso você realmente precise usar o Sol. Tá bom? Então temos aqui a constelação e o Sol que pode nos indicar a orientação. E aqui o Cruzeiro do Sul, pessoal. O Cruzeiro do Sul é essa constelação aqui muito famosa no céu, né?
Aquela coisa que a gente vê, Três Marias, Cruzeiro do Sul, tal. Então ela faz essa cruz aqui, ó, um eixo maior, um eixo menor. Ela tem uma estrelinha, também fraquinha aqui, que é a conhecida como a intrometida. Tá? O problema é que existem vários cruzeiros no céu, né? Ou várias constelações que parecem cruzeiros, que nós chamamos de falsos cruzeiros, tá bom? Para diferenciar o cruzeiro verdadeiro do falso, esse cruzeiro aqui, ele tem essa intrometida, que é uma estrelinha que fica aqui, ó, entre essas duas estrelas do lado direito, tudo bem, do cruzeiro, tá bom? Ela fica bem aqui. E ela é acompanhada de dois guardas, porque ele é o verdadeiro, então ele é importante. Os dois guardas aqui, ó, eles estão apontando para o cruzeiro, ó. Eles estão olhando para o cruzeiro, porque ele é o cruzeiro verdadeiro. Quando tu vai para o céu e vê um cruzeiro falso, por exemplo aqui o cruzeiro falso, ó, ele também tem estrelas intrometidas, mas tem várias. E o cruzeiro falso, pelo menos mais fácil de ver, ele é maior do que o cruzeiro verdadeiro. Além disso, os guardas deles, ó, aqui os guardas deles, os guardas eles estão deitados, mostrando que esse cruzeiro não é importante, ele é o falso. O cruzeiro verdadeiro tem aqui, ó, o guarda de olho no cruzeiro para nenhum malandro dar um jeito nele, tá bom? Então temos aqui o cruzeiro do sul verdadeiro. Como é que tu faz? Cobre ele com o teu dedão, prolonga uma linha mais ou menos até o teu pulso, aonde essa linha cair lá no horizonte, lá que é o sul. Não é onde está a constelação que é o sul, tá? A constelação vai estar... Você bota o seu dedão em cima do eixo maior da cruz, prolonga até o teu pulso, puxa uma linha imaginária, onde ela bater no chão, lá é o sul, tá certo? Mais um exercício, vamos lá, uma coisa mais prática. Indique no mapa o nome do continente que se localiza ao sul da África. Bom, temos aqui o continente africano, ao sul da África temos a Antártida. Qual se localiza a leste da América do Norte? Temos aqui a América do Norte, a leste dele temos a Europa. Qual que está a nordeste da Antártida? Bom, claro, depende do ponto que você tiver na Antártida, né? Pode ser tanto a América do Sul, quanto a África, quanto a Oceania. Nesse caso, considerando o ponto bem central aqui da Antártida, a nordeste, você encontra a Oceania. Qual que está a oeste da Ásia? Temos aqui a Ásia. Oeste da Ásia, temos aqui a nossa amiga Europa. E qual está ao sul do oeste da Europa? Europa, sul do oeste, temos aqui a América do Sul, nós, tá certo? Mais uma questãozinha, pessoal, aqui da UFRJ, a nossa última questão hoje aqui, para dar uma ideia de como isso pode aparecer nos vestibulares também, né? Então aí, observe com atenção o desenho a seguir. Então temos um desenho, o Sol e 3 direções ABC, né? De acordo com o desenho, e considerando que são 18 horas, se a bola for chutada do centro em direção aos pontos A, B e C, respectivamente, ou seja, nessa ordem, as direções percorridas serão quais? Bom, se são 18 horas, quer dizer que esse sol está se pondo, ele está indo dormir. Ó, ele está indo dormir. Ó, Se o sol está se pondo, esse aqui é o lado oeste do mapa. Logo, o lado contrário é o leste, tá bom? E aí tu consegue traçar o norte e o sul. O norte vai ser para cá e o sul vai ser para cá. Tá? Lembra sempre que o leste ele está para a direita. Então, quando tu traçar o eixo norte e sul, o leste está sempre para a direita desse eixo. Por isso aqui, ó, o eixo norte e sul, à direita do eixo, nós temos o leste para cá e o de oeste do outro lado. Tá bom? Beleza. Então, sabemos que o Sol está no oeste, porque está se pondo. Sendo assim, a letra A foi chutada para o leste, né? Lado contrário. Então, só pode ser ou a letra C ou a letra A. O B foi chutado para o norte. Só pode ser a letra A. Pronto, temos a letra A. E o C foi para o noroeste, porque é um chute entre o norte e o oeste. Tá certo? Pessoal, espero ter tirado as dúvidas de vocês. Espero ter feito vocês entenderem mais um pouquinho sobre orientação. Qualquer dúvida, vocês sabem, nossos grupos do WhatsApp estão sempre abertos. E também, se quiser mandar e-mail no nosso e-mail institucional, também responderei assim que eu ver o e-mail, tá bom? Muito obrigado. Tchau.